Neste vídeo estarei simplificando os radicais utilizando as propriedades. Então, aqui temos uma raiz, onde o n está representando o índice, o m está representando o expoente e o a está representando o radicando. E uma das propriedades diz o seguinte: se o índice for igual ao expoente do radicando, o resultado da raiz é a própria base. Devemos lembrar que quando não aparece nada aqui, o índice é 2. Então eu estarei ajeitando essa raiz de maneira que eu consiga simplificar. Decompondo 25 em fatores primos, 25 por 5 dá 5, 5 por 5 dá 1. Então o 25 eu posso reescrever ele como 5 elevado ao quadrado. Já estou colocando aqui 5 elevado ao quadrado. Não podemos esquecer que aqui o índice é 2, então eu estou deixando aqui. Agora estarei decompondo esse x elevado à quinta, de maneira que eu consiga simplificar por esse 2 que é o índice. Então o x elevado a 5 eu posso escrever ele como x elevado à quarta, pois o 4 eu consigo simplificar pelo 2, vezes o x. Propriedades da potenciação: multiplicação de bases iguais, eu conservo a base e somo os expoentes. 4 com mais 1 voltaria a ser o 5. Então eu só decompus o x elevado à quinta. Como o y já está elevado ao quadrado, então eu posso manter o mesmo. Agora, para ficar mais fácil, eu vou estar resolvendo essa parte separado e substituindo o valor aqui no resultado. Pois essa raiz, eu poderia escrever ela da seguinte maneira: raiz quadrada de 5 ao quadrado, que multiplica raiz quadrada de x elevado à quarta, que multiplica raiz quadrada de x, que multiplica raiz quadrada de y ao quadrado. Lembrando que o índice aqui em todos é o número 2. Eu fiz isso pelo seguinte: aqui eu consigo simplificar o 2 pelo 2 e o 5 sai de dentro da raiz. Então já posso colocar o número 5 aqui. A mesma coisa com o 4. Eu posso tirar de dentro da raiz, onde o expoente é o numerador e o índice é o denominador. Simplificando o numerador e o denominador por 2, ficamos com x elevado ao quadrado. E é o valor que eu posso colocar aqui, x ao quadrado. Outra maneira de resolver, ainda utilizando as propriedades, é simplificar por 2. E por 2 direto aqui. Quando eu simplifico, a raiz simplesmente some. Então ficamos com x e 4 dividido por 2 dá 2. Foi o valor que eu já coloquei aqui em cima. Lembrando que quando não temos nada aqui, no expoente temos o número 1. Como 1 é menor que o 2, eu não consigo simplificar. Então esse x vai permanecer dentro da raiz. Raiz quadrada de x. Eu só não vou colocar esse resultado aqui ainda, depois eu vou deixar ele para colocar no final. Aqui eu consigo simplificar por 2 e por 2, o y sai de dentro da raiz. Então aqui eu coloco o y e em seguida o raiz de x. Eu só deixei assim para ficar de maneira mais didática. Na letra B, eu vou fazer de maneira bem semelhante. Primeira coisa, eu vou estar decompondo o 8. E o 8 eu sei que é 2 elevado ao cubo. Como é raiz cúbica, já sei que eu consigo simplificar. A base A eu estou copiando. E eu sei que o 12 eu consigo dividir por 3. Então, estou mantendo o 12 aqui. Então, por enquanto, eu só decompus o 8. Ficou 2 ao cubo. Já fazendo direto, eu posso cancelar o 3 do expoente pelo 3 do índice. Então, o 2 sai de dentro da raiz. A parte do A elevado a 12 eu vou fazer separado e depois mostro de maneira direta. Copiamos a base que é A. O que está por dentro está por cima. E o que está por fora está por baixo. Então ficamos com A, que é a base. 12 dividido por 3 dá 4. E esse será o nosso resultado. Outra maneira é dividindo por 3 o expoente e por 3 o índice. Quando eu divido o índice por 3, a raiz some. Então ficamos com A, que é a base. 12 dividido por 3 dá 4. Então A elevado à quarta. Na letra C, o 216 eu já sei que é a mesma coisa que 6 elevado ao cubo. Porém, demonstrando aqui, decompondo esse valor em fatores primos, 216 por 2 dá 108. 108 por 2
dá 54. 54 por 2 dá 27. O 27, como é ímpar, eu sei que dá para dividir pelo próximo número primo, então estou dividindo por 3. 27 por 3 dá 9. 9 por 3 dá 3. E 3 por 3 dá 1. Então eu poderia reescrever esse valor como 2 ao cubo, que multiplica 3 ao cubo. Outra maneira de representar, pegando de 2 em 2, 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 3 dá 6. Então esse valor eu também posso representar como 6 elevado ao cubo. E eu vou estar mostrando por que eu prefiro deixar dessa maneira. Então vamos lá. Então temos raiz cúbica, primeiro deixando dessa forma, de 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao cubo, que multiplica r elevado à sexta, que multiplica o s elevado à nona. Quando eu simplifico o índice, a raiz some. Então, simplificando esse índice por esse expoente, ficamos com 2, que multiplica, novamente simplificando o índice pelo expoente, agora ficamos com 3. Simplificando o índice com esse expoente, ficamos com r elevado a 2, pois eu divido aqui por 3, vai dar 2, e eu divido aqui por 3, a raiz some. E o s, simplificando por 3, a raiz some, simplificando por 3, vai ficar s elevado à terceira ou ao cubo. E depois eu viria multiplicando, então resposta 2 vezes 3 dá 6, r ao quadrado e s ao cubo. Aí eu pergunto, para que eu vou separar os valores para depois ter que juntar de novo? Daí eu preferir a representação dessa forma, que é o que eu estarei fazendo agora. Então ficamos com raiz cúbica de 6 ao cubo, são iguais, eu vou poder simplificar, de r elevado à sexta e de s elevado à nona. Cancelei o índice pelo expoente e a raiz vai sumir, e 3 dividido por 3 dá 6 elevado a 1, que é 6. Simplifiquei este, por 3 a raiz some e por 3 fica r elevado ao quadrado. Agora cancelando esse índice pelo expoente, dividindo por 3 a raiz cúbica some, e dividindo por 3 ficamos com s elevado ao cubo. E vocês podem notar que o resultado é o mesmo. Na letra D, para facilitar na resolução, a primeira coisa que eu vou estar fazendo é utilizar uma propriedade onde eu posso simplificar o índice e os expoentes. E podemos notar que esses três valores são múltiplos de 3. Então eu vou dividir o índice por 3, vou dividir o expoente 12 por 3 e o expoente 6 por 3. E assim facilita na resolução. Então vamos lá. 9 dividido por 3, então o índice passa a ser 3. Copiei a base que é x e 12 dividido por 3 dá 4. Copiei a outra base que é y e 6 dividido por 3 dá 2. Continuando aqui na frente, o índice passou a ser 3. O x elevado à quarta eu posso reescrever ele como eu fiz lá em cima, como x elevado ao cubo agora, vezes o x, que multiplica o y ao quadrado. O índice eu consigo simplificar com o expoente, então a raiz some e o x ficará fora da raiz, pois eu dividir por 3, a raiz sumiu. Dividir por 3 dá 1, e quando não tem nada aqui, o expoente é 1. Como o restante eu não consigo simplificar, eu estarei copiando eles dentro da raiz. Então ficamos com raiz cúbica de x, que é esse daqui, e o y elevado ao quadrado. Eu espero que tenham entendido a explicação. Havendo qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Um ótimo estudo e até o próximo vídeo.